Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da Não Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com Emílio Figueira. Tudo bem, Emílio? Seja bem-vindo. Verdade, não participei, mas eu comecei com vocês. Então, um pouquinho da minha cara. Maravilha. Nós que agradecemos a sua presença. Estamos muito felizes, né, de você disponibilizar seu tempo para conversar um pouco conosco hoje. O Emílio, ele é uma pessoa que ele tem múltiplos talentos, né? Ele é escritor, ele é jornalista, ele é psicólogo, psicanalista, teólogo, né? E tem 40 anos de experiência aí na área de inclusão. E ele publicou 2 livros, Psicologia e Inclusão e As Pessoas com Deficiência na História do Brasil. Ele é uma pessoa muito ativa, aí. Ele está em várias frentes, desenvolve várias atividades, muitos conteúdos. E ele publicou um artigo na Revista Sofia que é uma publicação independente da Editora Teosófica, uma revista bimestral, é possível fazer assinatura, comprar os exemplares avulsos, tem a revista física, digital. E o nome do artigo é Espiritualidade e Pessoas com Deficiência. E o Emílio, ele nos sugeriu hoje uma dinâmica diferente. Então, o programa hoje ele vai ter uma outra dinâmica, porque o Emílio teve uma paralisia cerebral, né? E ele ficou com dificuldades motoras e na comunicação. Então ele se sentiu mais confortável que eu enviasse as perguntas previamente para ele sobre o artigo que ele escreveu e ele gravasse as respostas com auxílio de inteligência artificial. Então essa será a nossa dinâmica hoje. Eu vou fazer as perguntas e a gente vai ouvir as respostas que o Emílio nos enviou com auxílio dessa ferramenta. Então, a primeira pergunta que eu mandei para o Emílio foi o seguinte, né? Que no artigo dele, que é muito interessante, por sinal, né, vale muito a pena. Quem tiver oportunidade, adquira o exemplar avulso no site da Editora Teosófica. É o exemplar número 104, a edição número 104. E no artigo ele comenta sobre a visão de várias religiões sobre pessoas com deficiência. Então ele cita, né, o cristianismo, ele cita religiões afro-brasileiras, ele cita o judaísmo, entre outros, e apresenta a visão de cada uma delas, né, as diferenças e semelhanças de como que eles lidam e como que eles entendem as pessoas com esse tipo de condição. Então, agora vamos ouvir a resposta do Emílio sobre essa questão. Sim, com prazer. Como narro em meu texto, as diversas religiões têm visões e abordagens diferentes em relação às pessoas com deficiência. Alguns exemplos incluem, e no cristianismo, denominações cristãs enfatizam o valor da vida humana de cada pessoa, independentemente de sua deficiência. O Papa Francisco, por exemplo, tem defendido a inclusão de pessoas com deficiência na Igreja e na sociedade em geral. No entanto, ainda há denominações cristãs mais fundamentalistas que veem a deficiência como uma punição divina ou um resultado do pecado. O judaísmo tradicionalmente tem uma visão positiva das pessoas com deficiência, as quais são consideradas como tendo um lugar especial na comunidade.
A lei judaica requer que elas sejam tratadas com respeito e orientadas e que recebam recursos para ajudá-las a participar totalmente da vida religiosa e social da comunidade. No islamismo, o Islã enfatiza também a importância de tratar as pessoas com deficiência com respeito e dignidade. No entanto, as atitudes em relação à deficiência podem variar em diferentes partes do mundo islâmico, com algumas culturas tradicionais vendo a deficiência como uma fonte de vergonha ou estigma. No Espiritismo, acredita-se que as deficiências são uma prova para a alma em sua jornada evolutiva. Portanto, as pessoas com deficiência são vistas como indivíduos com capacidades especiais, que enfrentam desafios diferentes na vida, mas que têm a oportunidade de evoluir e aprimorar suas almas. A inclusão é valorizada, e os centros espíritas costumam oferecer recursos para pessoas com deficiência participarem plenamente dos eventos e atividades. No budismo, a deficiência é vista como um resultado de ações passadas e como uma oportunidade de praticar a compaixão e a paciência, enfatizando a importância de tratar todos os seres vivos com respeito e dignidade, independentemente de suas limitações. O budismo também encoraja a meditação como uma forma de ajudar as pessoas com deficiência a encontrar a paz interior e lidar com o estresse e a ansiedade. Nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, a deficiência é vista como um aspecto natural da diversidade humana e não como uma maldição ou punição. As pessoas com deficiência são respeitadas e valorizadas como membros importantes dessas comunidades e frequentemente são incluídas em rituais e celebrações. Emílio, também no artigo você relaciona a questão da resiliência, que eu acredito que hoje qualquer um, né, para viver nessa nossa sociedade aí maluca, né, precisa de bastante resiliência, né, com certeza. E acredito que pessoas com deficiência, em muitos momentos, até por falta de estrutura, de acessibilidade em muitos ambientes, tenha que ter ainda uma carga maior, né, de resiliência. E você relaciona essa questão da resiliência com a espiritualidade. Então nós gostaríamos de ouvir o seu comentário sobre a relação desses dois temas. Primeiramente, a espiritualidade proporciona um senso de significado e propósito para essas pessoas. Lidar com uma deficiência pode ser desafiador em diversos aspectos, e ter uma crença espiritual pode ajudar a encontrar um propósito maior por trás desses desafios. Isso pode fornecer uma fonte de força e motivação para enfrentar as dificuldades e seguir em frente. A espiritualidade muitas vezes está ligada a redes de apoio social. Pessoas que fazem parte de comunidades espirituais, seja frequentemente têm um forte sistema de apoio, composto por amigos, familiares e líderes religiosos. Essa rede de apoio pode ser fundamental para pessoas com deficiência, fornecendo suporte emocional, prático e espiritual durante os momentos difíceis. Outro aspecto importante é o componente de aceitação e transcendência que a espiritualidade pode oferecer. Ao invés de simplesmente lutar contra a deficiência ou se sentir derrotado por ela, a espiritualidade pode ajudar a encontrar um sentido de paz e aceitação, e até mesmo a transcender as limitações físicas ou emocionais impostas pela deficiência. Essa prática espiritual, seja através da meditação, oração, ou outras formas de conexão com o divino, pode promover um estado de bem-estar emocional e mental. Estudos têm mostrado que a espiritualidade está associada a níveis mais baixos de ansiedade, depressão e estresse, e a uma maior satisfação com a vida, o que é especialmente relevante para pessoas que enfrentam desafios adicionais devido à deficiência. Em resumo, a espiritualidade pode funcionar como uma fonte de força, apoio e bem-estar para pessoas com deficiência, ajudando-as a encontrar significado e propósito, a lidar com os desafios de forma mais eficaz, e a promover uma maior qualidade de vida geral. Emílio,
na sua vida pessoal. Eu sei que você é uma pessoa que está envolvido, né, com espiritualidade, gosta desse tema, por isso escreveu sobre esse tema. Gostaria de saber como que foi a relação, né? Como que isso apareceu na sua vida e como isso lhe ajudou, se é que ajudou, né, a lidar com os desafios da vida. Eu nasci em uma família de avós maternos cristãos. Por isto, já fui uma pessoa de frequentar muitas igrejas. Cheguei até a bacharelar-me e a doutorar-me em teologia. Aliás, área do conhecimento que me permitiu conhecer muito mais sobre o comportamento humano. Só que hoje me considero um teólogo independente, um cristão sem bandeira que defendo acima de tudo o amor ao próximo e a caridade acima de qualquer dogma religioso. A concepção, amor e confiança que tenho em Deus é imenso. Eu não o vejo como o meu Senhor. Eu o vejo como o meu Pai. E é como pai e filho que converso diretamente com Ele a todo instante sem precisar de intermediários. E o mais fascinante é que Ele nunca me deixou sem respostas e soluções, mesmo que elas, às vezes, contrariem os meus desejos. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Emílio Figueira sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 104, sobre espiritualidade e pessoas com deficiência. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Emílio Figueira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 104, intitulado Espiritualidade e Pessoas com Deficiência. Como eu comentei na abertura do programa, hoje estamos fazendo uma dinâmica diferente, né? O Emílio, ele se sentiu mais confortável devido às dificuldades de comunicação que ele tem, derivado de uma paralisia cerebral que ele teve. Ele gravou as respostas previamente com auxílio de inteligência artificial. Então, eu vou fazer a pergunta e depois ouviremos aí as respostas que o Emílio nos enviou. Emílio, muitas vezes, quando nós temos dificuldades na vida, ocorre da gente se revoltar até contra o sagrado, o divino, digamos, né? Então, a pessoa, quando não está num bom momento da vida, muitas vezes a pessoa troca de religião, abandona a religião, né, adere ao ateísmo, não só por esse motivo, né? Pode aderir ao ateísmo por inúmeros outros motivos, não necessariamente relacionado a isso. Mas é comum, né, que a gente fique, em muitos momentos, a gente fique revoltado e acabe negando essas questões do sagrado, religiosos, etc. Eu gostaria de saber, segundo a sua percepção pessoal, e também, com certeza, você conhece muitas outras pessoas, né, com condições semelhantes, como que é essa relação, né? Então, há algum tipo de indignação das pessoas a esse respeito, devido às limitações, né, que acabam sendo ocasionadas, né, pelas condições da deficiência? Essa é uma questão complexa e bastante pessoal, mas posso compartilhar algumas percepções sobre o assunto. Quando as pessoas enfrentam dificuldades significativas, é comum que possam questionar ou até mesmo se sentir indignadas com questões espirituais ou divinas, independentemente de terem ou não uma deficiência. No entanto, para pessoas com deficiência, essa situação pode ser ainda mais desafiadora e complexa. Em muitos casos, as dificuldades enfrentadas devido à deficiência podem levar a questionamentos profundos sobre o sentido da vida, sobre a justiça divina e sobre o propósito por trás de suas circunstâncias. Por exemplo,
Algumas pessoas com deficiência podem se sentir injustiçadas ou até mesmo abandonadas por uma divindade em que acreditam, questionando por que foram escolhidas para enfrentar desafios tão grandes. Esses sentimentos de indignação podem surgir especialmente quando a deficiência é adquirida após um evento traumático, como um acidente ou uma doença grave. Além disso, a experiência de viver com uma deficiência pode desafiar crenças espirituais preexistentes. Por exemplo, algumas tradições religiosas podem ensinar que as dificuldades são testes ou punições divinas, o que pode ser profundamente perturbador para alguém lidando com uma deficiência. No entanto, é importante ressaltar que a relação entre deficiência e espiritualidade é altamente individualizada. Nem todas as pessoas com deficiência experimentam esses questionamentos ou sentimentos de indignação em relação ao divino. Muitas encontram conforto, força e significado em suas crenças espirituais, e veem sua deficiência como parte de um plano divino maior. Em última análise, a resposta a essa pergunta varia de pessoa para pessoa e é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo experiências pessoais, crenças espirituais, contexto cultural e apoio social. Emílio, no artigo você apresenta alguns exemplos sobre iniciativas de acolhimento de algumas religiões para as pessoas com deficiência, né? A gente sabe que essa questão do pertencimento é uma característica inerente à condição humana. Você acha que pessoas com deficiência, essa necessidade de um acolhimento especial, ela se torna ainda mais evidente, e como as religiões estão lidando com isso no seu entendimento? Sem dúvida, o sentimento de pertencimento é uma necessidade fundamental para todos os seres humanos, e para pessoas com deficiência, essa necessidade muitas vezes se torna ainda mais evidente e crucial. As denominações religiosas que implementam iniciativas de acolhimento estão respondendo a essa necessidade de pertencimento de uma forma significativa. Para pessoas com deficiência, o senso de pertencimento pode ser especialmente importante porque elas podem enfrentar múltiplas formas de exclusão e marginalização na sociedade. Muitas vezes, as pessoas com deficiência são tratadas de maneira diferente, são vistas como diferentes ou até mesmo são ignoradas em ambientes religiosos e comunidades de fé. Isso pode levar a sentimentos de isolamento, solidão e falta de conexão com os outros. Quando as denominações religiosas implementam iniciativas de acolhimento e inclusão, elas enviam uma mensagem poderosa de que todas as pessoas são valorizadas e bem-vindas, independentemente de suas habilidades ou limitações físicas. Isso cria um ambiente onde as pessoas com deficiência podem se sentir aceitas, respeitadas e parte de algo maior do que elas mesmas. O pertencimento a uma comunidade religiosa pode oferecer uma rede de apoio crucial para pessoas com deficiência. Essas comunidades podem fornecer suporte emocional, prático e espiritual, ajudando as pessoas com deficiência a lidar com os desafios do dia a dia e a encontrar significado e propósito em suas vidas. Por fim, o sentimento de pertencimento também pode contribuir significativamente para o bem-estar geral e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Quando se sentem parte de uma comunidade que as aceita e apoia, as pessoas com deficiência são mais propensas a experimentar maior satisfação, felicidade e uma sensação de realização em suas vidas. Portanto, iniciativas de acolhimento por parte das denominações religiosas desempenham um papel vital em atender à necessidade fundamental de pertencimento das pessoas com deficiência, promovendo inclusão, apoio e bem-estar em suas vidas. Emílio, nos ambientes religiosos e espiritualistas que você tenha frequentado ou que tenha tido algum tipo de contato, seja acadêmico ou pessoalmente, você nota alguma falta de inclusão, de acessibilidade, né? Então, muitas vezes, um cadeirante, né? Ele consegue
ele consegue frequentar aquele ambiente, ele consegue chegar até aquele ambiente com autonomia, né? Sem dificuldades excessivas. E também nessa questão do acolhimento, né? Você percebe que falta ainda, talvez, conhecimento e iniciativas nesse sentido? Com certeza. Pegando o cristianismo que estou melhor familiarizado, minha tese de doutorado em teologia, hoje é o livro As Pessoas com Deficiência ao longo do cristianismo que se inicia no Antigo Testamento, percorre o pré-cristianismo, onde grandes personagens bíblicos, usados por Deus, de alguma forma estavam ligados com algum tipo de deficiência. Ao mesmo tempo, as deficiências eram fortemente ligadas aos conceitos de pecados ou castigos. Conceitos que caem por terra no Novo Testamento, pois a vinda de Jesus ao mundo e sua opção pelos excluídos, faz com que as pessoas com deficiência ganhem almas como cristãos. E recentemente, eu publiquei 2 romances sobre esse assunto. Almas Incluídas, onde uma jovem em uma cadeira de rodas, decide liderar uma luta pela inclusão em sua igreja cristã, enfrentando resistência e apoio inesperado, ela desafia preconceitos arraigados e inspira uma mudança de mentalidade. E Entre a Fé e a Inclusão, onde em uma comunidade cristã comprometida com a inclusão de crianças com deficiência. Pais que enfrentam a exclusão em escolas e igrejas locais enquanto lutam pela inclusão de seus filhos. E nas premissas dessas obras, defendo que hoje, para se ter uma teologia da inclusão que abarca tanto os católicos como os protestantes, evangélicos, o primeiro passo será rever nossos próprios conceitos com relação às pessoas com deficiência, abandonando conceitos de coitadinhos, vítimas, a deficiência como consequência de castigos ou pecados. E digo que, fora do cristianismo, nas demais religiões isso não deva ser diferente. Muito bem, então essas foram as perguntas e as respostas, as perguntas enviadas e as respostas do Emílio. E agora eu vou deixar então um espacinho para as considerações finais do Emílio. Primeiro quero agradecer você e toda a equipe por ter me convidado a participar deste programa. Em vocês terem aceitado a minha proposta em responder às perguntas com a ajuda da inteligência artificial como uma forma de compensar minha dificuldade motora de dicção. E como digo no final de meu artigo, embora diferentes religiões tenham opiniões compartilhadas sobre como tratar as pessoas com deficiência com respeito e dignidade, ainda existem desafios e estigmas associados à deficiência em muitas culturas religiosas. No entanto, a maioria das religiões já incentiva a inclusão e a plena participação das pessoas com deficiência na vida espiritual e social. E reforçando, a espiritualidade pode ser uma importante fonte de suporte emocional para pessoas com deficiência, com estudos recentes mostrando uma associação positiva entre espiritualidade, qualidade de vida e resiliência nessa população. As comunidades de fé podem fornecer apoio e recursos adicionais, promovendo a inclusão e o pertencimento social. Emílio, gratidão pela sua participação. Foi com certeza um programa muito especial e que certamente aí vai incentivar muitas pessoas, às vezes com algum tipo de limitação, a também, né, utilizar essas ferramentas para não deixar de participar, né, não deixar de participar do debate aí, a questão que é muito importante. Emílio, deixa as suas considerações finais aí, se despede do pessoal. Muito obrigado pela sua participação e espero que volte mais vezes aqui, envie mais artigos para a Revista Sofia para a gente poder ter assunto aqui para comentar. Amigos e amigos, eu quero agradecer a oportunidade que eu quero iniciar a discussão e deixar um grande abraço para todo mundo, independente de qualquer religião, e todo mundo siga o que acredita e qualquer coisa pode contar comigo quando quiser. É um prazer. Eu sempre estou por aqui
o que for preciso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gratidão pela sua participação. E para quem está nos assistindo, esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Emílio Figueira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 104, intitulado Espiritualidade e Pessoas com Deficiência. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.